vamos criar um scalar ou uma escala aqui, chamado standard scalar, e vamos criar um x escalado ou normalizado. Vai ser igual a scalar.fit transform x. Nosso x já está aqui, ó. O nosso conjunto de atributos foi criado aqui. Então, se a gente... Vamos botar o nome correto aqui. Se a gente colocar normalizado aqui, olha só. Os dados estão totalmente diferentes dos dados originais. Vamos pegar o primeiro elemento, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 atributos continuam aqui, mas eles foram normalizados para uma mesma escala. A ideia é que, ao aplicar fórmulas matemáticas como a do PCA, nenhum atributo influencie no cálculo mais do que de fato deve. Então, aqui nós vamos agora aplicar o PCA. Vou criar um PCA aqui. E vamos criar com o número de componentes 95% da variância. Ou seja, eu quero manter 95% da variância explicada. Ok? A ideia aqui é que meu modelo, meu PCA, depois que eu reduzir a dimensionalidade, eu consiga gerar uma explicabilidade de todos os dados em 95% dos casos. Existe uma perda aqui? Existe uma perda. Mas um modelo de inteligência artificial ele precisa ter a capacidade de generalizar. Então, basicamente, a IA vai dirimir ou vai mitigar esses 5% aqui de perda de explicabilidade. Tá? Então, eu vou criar um XPCA aqui. PCA.fit transform. E agora eu vou passar o x normalizado. Eu vou imprimir ele. Só ele mudou um pouco. E o importante, eu vou colocar aqui 0, só para a gente ver. Que tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atributos. Quando o PCA ele é executado, e nós pedimos para manter 95% da variância explicada, ele reduziu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes. Esse nono componente não é esse mesmo aqui. Existe uma função agora matemática calculada pelo PCA que transforma esse array nesse array. Tá? Então existe uma equivalência matemática entre essas duas distribuições. Ok? Então nós temos 9 componentes. Então vamos agora verificar o quanto cada atributo influencia na explicabilidade do modelo. Então vamos lá. Nós vamos buscar a variância explicada por cada componente. Antes aqui nós tínhamos atributos, cada um dos elementos químicos. Agora nós temos componentes que tendem a explicar a instância. Então esse elemento -1, ele é o primeiro componente da primeira instância, instância 0. Tá? Vamos ver. Variância explicada é igual a PCA.explained variance ratio. Taxa de variação da explicabilidade. Tá? Vamos dar um print nesse cara aqui. Olha só, isso quer dizer o quê? Que o primeiro componente principal, ele explica 28,17% de todos os dados. O segundo componente explica 17,50% de todos os dados. Tá? Vamos plotar isso? Vamos plotar isso. Então, plt.figure vai precisar de um gráfico um pouquinho maior. Então, fig size igual a 8,6. Tá? 8,6, 8 de dimensão de linha e 6 dimensão de 8 dimensão de coluna e 6 dimensão de linha, na verdade. plt.plot. Eu vou plotar um range de 1 até len
que é o tamanho da variância explicada, tá? Mais 1. E eu vou usar a variância explicada, ponto, somar de forma cumulativa todas as variâncias, uma função que nós já vimos. Lembrando que isso aqui é um array NumPy, então a gente está usando essencialmente função NumPy. Vou usar um marcador de bola, um ozinho, e o estilo da minha linha vai ser dots, pontinhos, ok? Em seguida, nós vamos colocar um títulozinho para ficar bonito e explicável, para nós colocarmos no nosso relatório de análise exploratória, variância explicada acumulada por PCA. No eixo X, nós vamos colocar o número de componentes principais. Aqui é só o label. E aqui a variância explicada acumulada. plt.show. Vamos plotar. Olha só, que interessante. Quando a gente aumenta a quantidade, aquele mais 1 é para tirar o componente 0 aqui, tá? Então a gente vai de 1 até 9, porque basicamente vai de 0 a 8, né? Só para ficar bonitinho aqui de 1 até 9 componentes, tá? Nós somamos a variância explicada a cada um dos pontos, tá? E em cada ponto nós marcamos com o círculo qual é o valor da variância explicada acumulada. Isso quer dizer o quê? Que com 9 componentes, olha só como o crescimento é grande. Com 9 componentes, usando o PCA, nós conseguimos explicar 95%, 95%, que nós afirmamos até 95 aqui, ó. Nós conseguimos explicar 95% dos dados. Nós poderíamos reduzir um pouco mais? Poderíamos. Para quê? Para a gente forçar o nosso modelo de IA a capacidade de generalização. Não foi o caso. Vamos manter dessa forma por enquanto. Então, os componentes principais, nesse caso, cada componente principal é basicamente uma combinação linear das variáveis originais, né, os atributos, os 11 atributos originais, que captura a máxima variação dos dados. Basicamente o PCA aqui, pessoal, o PCA, ele basicamente transforma os dados originais em um novo conjunto de variáveis não correlacionadas. Nesse caso, agora vamos chamar de componentes principais. A variância explicada por componente, ela explica para cada componente principal, indicando a proporção da variância total dos dados que é capturada por aquele componente. Isso quer dizer o quê? Que se eu usasse só o primeiro componente, aqui, ó, eu já conseguiria explicar 28,17% dos dados. Então, o componente 1 explica a maior parte da variância nos dados. Nesse caso, o componente 1 explica 28,17% de variância total. Já o componente 2, ele explica a segunda maior parte da variância e assim por diante. A variância explicada acumulada é a soma de todas as variâncias explicadas pelo componente principal até aquele ponto. Ela basicamente mostra quanto da variância total dos dados é explicada ao incluir mais um componente. Então, eu explico aqui 28%, mais o segundo componente, eu explico 28 mais 17. Mais o terceiro componente, eu explico 28 mais 17 mais 14, e assim sucessivamente. Ok? Bom, o uso prático dos componentes, a gente usa essa redução de dimensionalidade dos dados para basicamente tentar diminuir a correlação. E usamos isso para, além disso, simplificar o modelo. Se a gente reduz o número de variáveis,
o modelo se torna mais simples e computacionalmente eficiente. Outro ponto positivo de usar o PCA nesse tipo de problema é eliminar redundância. Os componentes principais, esses 9 que nós geramos aqui, eles são não correlacionados de forma ortogonal, óbvio, o que elimina de pronto a multicolinearidade. Além disso, realizar o PCA captura informação essencial, mantendo a maior parte da variância dos dados originais e garantindo que a informação essencial não seja perdida. Então, a gente retira a colinearidade, ou seja, torna as variáveis mais independentes, os componentes são independentes, mas não perde a informação essencial, que é a classificação que nós precisamos. Para a gente testar, vamos verificar aqui uma coisa, olha só. Nós vamos criar nosso primeiro modelo de IA de forma bem simples.